Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast. Meu nome é Cat, como vocês estão? O podcast de hoje a gente vai falar de um tema, gente, que define 2020 inteiro, que é o processo de se adaptar e de se reinventar com as coisas que aconteceram durante 2020, que foi o quê? Praticamente pandemia e só desastre. Eu confesso que eu fui 1000 coisas, 1000 pessoas nessa pandemia. Eu tinha um professor, né? Eu tive aula, né, com o professor no primeiro período, que ele dizia assim: nós temos 1000 facetas em uma só. E aí, tipo, na aula dele eu não entendia, eu ficava, como assim 1000 facetas em uma só? E aí veio 2020 e eu passei a entender o que são 1000 facetas em uma só, né? Uma hora a gente é dona de casa, outra hora a gente é digital influencer, outra hora a gente é empreendedora, outra hora a gente é TikTok, outra hora a gente é blogueira, outra hora a gente é escritora. E eu fui tudo isso na quarentena e fui me reinventando a quarentena toda, e que atire a primeira pedra quem não se adaptou e não se reinventou, porque o que teve de gente de home office, olha, não sei se foi ruim, não sei se foi bom. Eu particularmente amo trabalhar de home office, então assim, esse processo foi incrível porque, assim, na minha visão, só que para algumas empresas não foi tão bom assim. E é incrível como a gente tem essa capacidade, né, de poder se adaptar. Porque, querendo ou não, o ser humano foi feito para adaptação. Eu acho que tudo foi feito para adaptação, sabe? Os animais, as coisas foram feitas para se adaptarem, para se reinventarem. As bactérias viram superbactérias, os seres humanos se adaptam a climas diferentes, os animais, eles se adaptam também. Então, tudo é feito de adaptação, a vida é feita de adaptação. Uma hora a gente tá amando, outra hora a gente deixa de amar, uma hora a gente tá com uma pessoa que a gente gosta, no dia seguinte ela não tá mais lá. Então, assim, foi um processo doloroso. 2020 foi um processo doloroso de adaptação para alguns e reinventação também no geral, porque muitas pessoas ficaram sem chão, sem saber o que fazer e se reinventaram, simplesmente criaram uma lojinha online, simplesmente criaram empreendedorismo. Eu, por exemplo, criei 2 e-books, um gratuito e um pago. Então, assim, o que tinha para fazer, todo mundo fez. O que tinha para inventar, todo mundo inventou. Porque era forma de todo mundo se reinventar e se adaptar, né? A pandemia e as coisas que aconteceram. E eu acho que esse processo foi muito lindo. Foi um processo, assim, pelo menos para mim, foi um processo bonito, foi um processo evolutivo, né? Para algumas pessoas não foi com essa estética tão evolutiva, tão bonita, digamos assim. Não é bonito de bonito, mas bonito de, que eu digo, bonita evolução, sabe? Porque eu sinto que se não fosse por essa pandemia, se não existisse pandemia, não que a pandemia seja uma coisa boa, mas eu vejo a pandemia como um mal que, de certa forma, tirou todo mundo fora da caixinha. Então, foi um mal que trouxe um pouco de benefícios, né? Só que o problema da gente é que a gente não soube enxergar esse processo, a gente não soube enxergar com outros olhos. Às vezes a gente vê uma coisa ruim acontecendo, uma coisa ruim passando pelos nossos olhos, e a gente pensa, é uma coisa ruim, é uma coisa ruim, é uma coisa ruim. E às vezes a gente não tira, né, a vantagem, a coisa boa daquilo. Não que eu seja uma pessoa 100% positiva, não que eu seja uma pessoa 100% otimista ou, descubra alguma doença, vou comemorar, mas eu acho que a gente precisa sempre estar ampliando o nosso olhar, nosso horizonte
quando as coisas acontecem, sejam elas boas ou ruins, sabe? Eu acho que é esse o ponto principal da gente conseguir finalmente se reinventar. Então, durante essa pandemia eu fui 1000 facetas em uma, eu fui várias coisas, eu fiz várias coisas, eu descobri várias coisas, eu criei várias coisas. Então, assim, eu acabei que eu aprendi comigo mesma a, como é que eu posso dizer? Ser coisas que eu não sabia que eu poderia ser, fazer coisas que eu não sabia que eu poderia fazer. Então, para mim, esse processo foi um processo bonito, ao meu ver, um processo evolutivo, né? Não sei se para outras pessoas foi assim também. Eu quero que vocês comentem aí embaixo se foi um processo bonito também, ou se foi um processo doloroso. Então, se foi um processo bonito e doloroso, acho que cada vivência de cada pessoa é uma vivência, cada experiência é uma experiência, porque cada um de nós vai, como é que eu posso dizer? Vai viver a sua própria realidade, seu próprio universo. Cada um de nós é um universo, que é um universo que precisa ser reinventado a todo momento e adaptado. Então, assim, quem estagnou no tempo vai ficar parado ou então vai regredir, porque quem já começou essa, digamos que, jornada de se reinventar, de se descobrir, de evoluir, de querer crescer e tudo mais, eu acho que é uma jornada sem fim, é uma jornada que a gente vai, caminha e caminha junto com a vida, junto com o universo. E eu tô, assim, marolando, viajando com vocês aqui, abrindo meu coração, falando o que eu acho desse processo todo de reinventar, né? E eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @soueucat, de me seguir também aqui no canal, no meu outro canal também, caso vocês se interessem, @soueucat também. Um beijo para vocês e até o próximo podcast.